Olá, eu sou Giovana Burruda e eu vou apresentar o meu escritório, que se chama Void Arquitetura. Então, aqui para o conceito, né, a Void Arquitetura, ela parte da ideia do vazio criativo, né, assim chamado pelo nome, Void, em inglês significa vazio. Então, parte da ideia, né, do vazio criativo, que seria um espaço neutro, limpo e elegante, que não é ausência, né, mas sim potência. Então, o vazio se torna tela para receber a identidade, personalidade e a estética refinada que buscamos nesse escritório. Então, os tons neutros são base, como o silêncio visual, né, que permite que os detalhes falem mais alto, inserindo referências do minimalismo contemporâneo. Então, cada projeto ele se torna um equilíbrio entre a sofisticação minimalista e a essência única de quem o habita, né, de quem vai receber esse projeto. Então, o formato de organização do escritório, ele será por sociedade. Então, o escritório ele será organizado como uma sociedade de 2 a 3 sócios arquitetos. Na ideia mesmo de unir diferentes olhares, experiências e também dar mais consistência aos projetos e equilibrar as responsabilidades e as demandas também. Para a missão, visão e valores, né? Falando da missão, o escritório ele tem missão de criar espaços que unem sofisticação e autenticidade, né? Que valorizam paletas neutras e detalhes que vão traduzir a personalidade de cada cliente numa estética atemporal e contemporânea. Então, para a visão, o escritório ele tem visão de ser referência em design de interiores elegante e minimalista, reconhecido pela capacidade de transformar o vazio em ambientes cheios de identidade, harmonia e singularidade. Para os valores, temos aqui o essencialismo, né, que é acreditar que o luxo está na precisão e no bem pensado. A autenticidade, que cada projeto é único, refletindo a essência de quem habita o espaço. A sofisticação atemporal, que seria priorizar a qualidade, neutralidade e elegância duradoura. Ter o detalhe como identidade também, que seriam pequenos pontos de personalidade que transformam ambientes neutros em exclusivos. E a sustentabilidade estética, que seria projetar com consciência e priorizar escolhas inteligentes e duradouras. Partindo agora para o público-alvo, né, o escritório ele se direciona a clientes que valorizam estética refinada, ambientes atemporais e exclusivos, tendo o público principal jovens adultos e adultos de 25 a 45 anos, de classe média alta e alta. Então, seriam profissionais liberais, empreendedores e casais que desejam morar ou trabalhar em espaços elegantes e funcionais. Pessoas com apreço por design minimalista contemporâneo, cores neutras e sofisticação discreta. Também temos um público secundário, né, que seriam empresas e marcas que buscam ambientes comerciais com identidade sofisticada e a estética do minimalismo contemporâneo, que seriam escritórios, restaurantes, bares, consultórios e showrooms. Partindo agora para a proposta de mercado, o escritório ele se posiciona como especialista focado em interiores minimalistas e sofisticados, tendo o diferencial que seriam trabalhar a neutralidade como base estética, mas sempre acrescentando detalhes de personalidade, o que torna o projeto exclusivo, né? Também temos um estilo de assinatura que seria chique, clean, elegante, atemporal, com forte identidade autoral. Para entrega, os projetos que unem funcionalidade, bem-estar e beleza estética. Para abordagem de mercado, seria por atendimento personalizado e consultivo, foco também em clientes que buscam mais do que um projeto, mas uma experiência de estilo de vida e ter um posicionamento em nicho de design premium. Falando um pouco sobre as atribuições profissionais, o escritório foca no planejamento e desenvolvimento de ambientes considerando estética, conforto, ergonomia, funcionalidade e aspectos técnicos. Então, falando um pouco sobre a aplicação prática no escritório, seria a criação de projetos de interiores residenciais e comerciais, com foco em paletas neutras, sofisticação e personalização de detalhes, além de projetos arquitetônicos de edificações, reformas e paisagísticos, mas mantendo o projeto de interiores como ponto central da proposta. Então, falando um pouco sobre o planejamento funcional dos espaços, a curadoria de materiais, pedras, madeiras e concreto, imobiliário, valorização de texturas, compatibilização técnica integrada, gestão da execução das obras e soluções sustentáveis e atemporais.
Falando sobre as áreas de atuação, temos as áreas tradicionais, né, que seria a arquitetura de interiores, que é o foco principal, que dentro estaria, né, o próprio projeto de arquitetura de interiores, o projeto de reforma de interiores, projeto de mobiliário e a execução. Temos também a arquitetura de edificações, levantamento arquitetônico, projeto de reforma e execução. Temos também gestão e arquitetura paisagística. E as áreas fora do padrão seriam consultorias especializadas em interiores, design de mobiliário exclusivo, curadoria de exposições e mostras de design. Agora, falando sobre os nossos diferenciais, a gente trabalharia, né, com o uso de softwares avançados de modelagem e visualização, focados em garantir fidelidade entre conceito e execução, que seriam alguns softwares, né, como o Revit e o ArchiCAD, a sustentabilidade elegante, que seriam escolhas de materiais duráveis, conscientes e atemporais, unindo estética e responsabilidade ambiental. Temos também o acompanhamento completo do conceito à execução, o que assegura rigor nos detalhes e eficiência nos processos. E temos também, né, a inovação contínua, então, pesquisa de soluções contemporâneas em design, materiais e processos construtivos, para se manter sempre, né, inovados e nas tendências. Então, agora focando, né, de fato no plano de negócios, temos aqui a visão geral, que seria, né, o escritório voltado à arquitetura de interiores como eixo central, complementado por projetos arquitetônicos, reformas e paisagismo, tendo como objetivos principais, né, consolidar-se como referência em interiores sofisticados, minimalistas e atemporais, unindo estética, funcionalidade e execução precisa. Então, temos a proposta de valor, né, que seria oferecer projetos exclusivos que unem sofisticação contemporânea e identidade personalizada, pensados para traduzir o estilo de vida de cada cliente. Então, a nossa atuação ela vai além do desenho. Então, ela envolve a curadoria criteriosa de materiais, a gestão integrada de todas as etapas e compromisso também com soluções conscientes que equilibrem estética, funcionalidade e durabilidade. Então, o público-alvo, como ele já foi falado, temos aqui também a concorrência, né, que seriam escritórios de arquitetura de interiores já consolidados no mercado local, com foco em luxo, execução ou inovação. Falando um pouco agora das tendências e oportunidades, temos uma crescente demanda por interiores sofisticados e personalizados, né? Então, são espaços que unam estética refinada e funcionalidade com soluções que reflitam identidade e estilo de vida. Então, essa personalização ela abre espaço para projetos exclusivos e autorais. Temos também a valorização de materiais naturais, né, que seriam pedras, madeiras e concreto, que eles ganham protagonismo, tanto pelo apelo estético quanto pela durabilidade também, que são materiais bem duráveis. E temos a arquitetura sustentável e tecnológica, que é um dos focos do nosso escritório, né, que cresce a procura por soluções que aliam consciência ambiental e inovação. Ferramentas como BIM e VDC otimizam processos, enquanto escolhas inteligentes de materiais e sistemas elevam a eficiência e a longevidade dos ambientes. Então, agora falando sobre análise SWOT, né, temos as forças, que seriam a sofisticação temporal, o detalhismo e o foco em interiores, como oportunidades, a tendência minimalista e sustentável e o nicho pouco explorado. Temos fraquezas, né, que o escritório está em fase inicial, tem a necessidade de visibilidade, e as ameaças, que seriam os concorrentes já consolidados no mercado e a instabilidade econômica. Falando sobre o Business Model Canvas, temos aqui como segmento de clientes residenciais, corporativos e comerciais que buscam sofisticação. Para propostas de valor, temos, né, interiores personalizados, a integração entre conceito e execução, curadoria dos materiais e gestão eficiente. Para os canais, temos as redes sociais, né, o site, portfólio, networking e parcerias estratégicas. Como relacionamento com clientes, temos atendimento personalizado, consultoria próxima e acompanhamento da execução. Para fontes de receita, os projetos de interiores, né, que é o nosso foco principal do escritório, projetos arquitetônicos, paisagismo, reformas e o design imobiliário. Para a estrutura de custos, temos, né, o aluguel do espaço físico, softwares, marketing, fornecedores e a nossa equipe, né, além dos 2 ou 3 arquitetos sócios.
Temos recursos-chave, né, que é a equipe técnica qualificada, software de modelagem, rede de fornecedores. Temos atividades-chave, né, que é a criação de projetos, compatibilização técnica, gestão de obras, curadoria de materiais. E as parcerias-chave, né, que seriam fornecedores de pedras, madeiras, que também é uma coisa que a gente foca muito, né, nos nossos projetos. Mobiliário e iluminação, construtoras de alto padrão também. Entrando um pouco mais a fundo na estrutura organizacional do escritório, como já foi falado, a forma de organização seria de sociedade entre 2 a 3 sócios. Teria também a equipe técnica, né, que seriam os arquitetos, estagiários do design de interiores. As funções administrativas do escritório teria, né, o financeiro, a gestão de contratos, comunicação e marketing. E parcerias estratégicas também, que seriam engenheiros, paisagistas, fornecedores de acabamentos, marcenarias e empresas de iluminação também. Falando sobre o portfólio de serviços que o nosso escritório dispõe, temos a arquitetura de interiores, que é o foco principal, que dispõe, né, de projetos residenciais, comerciais, reformas de interiores, projetos de mobiliário, execução e gestão. A arquitetura de edificações, que dispõe de levantamento arquitetônico, projetos completos, reformas e execução. Tem a arquitetura paisagística também, que dispõe, né, do projeto de paisagismo. Temos outros serviços também, como consultorias técnicas, assessoria em escolha de materiais e compatibilização de sistemas e a formalização, que seriam os contratos, cronogramas definidos e o escopo detalhado. Falando agora sobre análise e o plano de marketing, temos algumas referências de mercado, como Fonseca Arquitetos, Flávio Moura e a Tatiana Mello, que eles se consolidaram no segmento premium por meio de uma estética sofisticada, curadoria visual consistente e a forte presença em mostras de alto padrão, como a Casa Cor, Casas Conceito. Para análise crítica de cada escritório, temos o Fonseca Arquitetos, que mantém o foco em elegância neutra e refinamento, mas é dependente do Instagram. O Flávio Moura, vimos que ele tem uma linguagem autoral e estética minimalista premium, porém público bem restrito. E a Tatiana Mello possui um portfólio sólido e sofisticado, ainda com pouco conteúdo interativo e educativo. Então, temos o direcionamento para a Void Arquitetura, que seria valorizar o minimalismo como identidade, traduzindo o conceito de vazio criativo em estética e discurso, expandir além das mostras com posicionamento digital estratégico e consistente, criar uma presença autoral nas redes com foco em storytelling e bastidores, desenvolver parcerias mesmo com fornecedores premium e marcas de design contemporâneo, acompanhar resultados com KPIs de alcance, engajamento e conversão de leads. E, por último, temos o plano de marketing e comunicação, que seriam algumas estratégias de captação de clientes, né, que aconteceria por participação em mostras de design, parcerias com marcas de interiores e conteúdo digital estratégico para fortalecer mesmo o reconhecimento e atrair leads qualificados. Temos a presença digital, né, que seria através de portfólio interativo com linguagem autoral e visual refinado, conteúdo em vídeo e bastidores, aproximando o público do processo criativo, Instagram e Pinterest como vitrines principais, e o apoio de site institucional minimalista. Temos também identidade visual, né, que é a identidade do nosso escritório, que é estética neutra, elegante, atemporal, com foco em fotografia natural e tipografia limpa, traduzindo o silêncio visual, que é a base do conceito Void. Temos storytelling, né, que seriam mostrar os processos, os projetos, como histórias de identidade e transformação, evidenciando como o vazio se torna espaço cheio de significado, né, após o projeto. E temos a autoridade técnica, que seria publicações sobre materiais, processos e sustentabilidade estética, parcerias com fornecedores e profissionais de engenharia e design, participação em palestras e mídias de arquitetura para reforçar a credibilidade do escritório.